Queridos, este estudo nos mostra a longanimidade de Deus para com seu povo. Deus é misericordioso e compassivo, longânimo, tardio em ira. Deus concede tempo para cada ser humano emendar sua vida. Quanto tempo mais Deus tem que conceder a si para voltar ao seu caminho? Teve que conceder 490 anos ao povo judeu se arrepender. Mas o povo desprezou esse tempo. Quanto tempo você precisa, meu irmão, para voltar aos braços do Senhor? Meus irmãos, atentem a essa mensagem. Tudo se cumprindo, acordemos do sono, da mornidão, do desânimo e entreguemos nossa vida a Deus em arrependimento. Da mesma forma que Davi se arrependeu, que o povo ninivita se arrependeu, arrependemo-nos, o momento é agora, não há outro. Tudo se passando diante dos nossos olhos. Profecia se confirmando rapidamente. O livro do Apocalipse descreve uma visão detalhada dos eventos que marcarão o fim dos tempos, abordando uma série de calamidades e transformações globais. Entre os temas centrais estão as guerras devastadoras, a fome generalizada, as mudanças climáticas extremas e os desastres naturais de grande magnitude. O texto também prevê o retorno do Anticristo, especificamente nos Estados Unidos da América, e a crescente fusão entre instituições religiosas e governamentais. O Apocalipse menciona ainda o surgimento de um movimento nacionalista, um grande governo e único com a intenção de estabelecer a lei dominical, um cenário que culminará na segunda vinda de Jesus e no Apocalipse mundial. As profecias bíblicas são vistas como inerrantes e cumprir-se-á conforme o tempo determinado por Deus. Assim, a mensagem para o povo de Israel, o povo de Deus é clara: prepare-se para o encontro com o nosso Deus. É um chamado para se preparar espiritualmente e moralmente para os eventos que estão por vir, de acordo com o plano divino. Preparem-se, aquele que há de vir, virá e não tardará. Meus irmãos, os eventos serão rápidos. Não sejamos como as virgens nércias, mantemos e aumentemos o nosso azeite. Todo o crédito dessa mensagem se deve ao canal Escola de Profecia Bíblica que está no link da descrição. Agora vamos para o vídeo e ouçam atentamente. Olá, irmãos. Bem-vindos à Escola de Profecia. Este é o seu canal que lhe acompanha todos os dias na explanação dos eventos finais. E hoje nós vamos ter um estudo maravilhoso sobre o livro de Daniel, capítulo 9. Iremos entender a linha do tempo profética. Mas, irmãos, antes disto, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas interessantes. Acompanhem. Remember the Sabbath day to keep it holy. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. May oppose commerce on Sabbath Possa se opor ao comércio no sábado. and required observations of the Sabbath, blue laws. E a observância exigida do sábado, lei Jesus. Everyone desires Sabbath rest. Todos desejam o descanso sabático. Talk about Sabbath laws and blasphemy laws. Fala sobre as leis do sábado, leis de blasfêmia. I guess I would argue for restoring Sabbath blue law. Acho que defenderia a restauração da lei azul do sábado. the Sabbath and the sacred O sábado e o sagrado. Sabbath and obscenity laws. O sábado e as leis de obscenidade. Would be like Sabbath laws. Seriam as leis de sábado. It has to be by force. Tem que ser pela força. When we take power, they need to be given the death penalty. Quando tomarmos o poder, eles precisam receber a pena de morte. Supremacia papal, no Twitter. Supremacia papal, 30 de junho de 2024. Sua Santidade, o Papa Francisco, é o líder de 1,38 bilhão de católicos. A Terra se tornará um planeta católico. A palavra católico significa simplesmente universal. Será que a profecia bíblica revela que este planeta será católico? Chegará o momento em que o mundo inteiro adotará as políticas do Vaticano? Responderemos em breve. Vamos primeiro ouvir o que J.D. Vance
O que ele falou que causou um grande rebuliço nas mídias sociais? NewRepublic.com diz que os eleitores têm o direito de saber o que diz o livro perturbador de Kevin Roberts. J.D. Vance escreveu o prefácio do grande livro. O resto do livro descreve uma visão ainda mais preocupante. Kevin Roberts, presidente do Projeto 2025, em 10 de agosto de 2024, mencionou que políticas que incentivam a observância religiosa, como leis do sábado e programas de vouchers que incluíam escolas religiosas, devem ser incentivadas. Então, qualquer fé é boa, mas aqui na América, os cristãos têm precedência. Todos devem observar o sábado, mas o sábado, ele esclarece em outro lugar, é o domingo. Judeus e muçulmanos terão que lidar. Mas a verdade é que, amigos, os judeus já adoram o papado e se uniram às políticas do Vaticano. Os judeus são enganados e olham para a construção de um terceiro templo, e protestantes evangélicos estão entusiasmados com essa falsa profecia, ansiosos por um futuro anticristo. Eles construíram um altar maciço para um ritual de purificação das novilhas vermelhas, um projeto para a reconstrução do terceiro templo, acreditando que um arrebatamento secreto acontecerá e uma tribulação de 7 anos, tudo baseado em textos mal interpretados. A Terra se tornará um planeta católico. Os muçulmanos se reconciliaram e se tornaram um com o papado. O Papa Francisco e o grande Mandi Al-Azhar assinaram uma declaração de apoio à ação climática urgente, fazendo discursos em vídeo para a COP28 em Dubai. Os muçulmanos aderiram ao movimento dominical há muito tempo. Apocalipse 13, verso 3 afirma: "E todo mundo se maravilhou após a besta." Há uma afirmação, queridos amigos, que me faz pensar. Roma diz que as pessoas que pensam que a única autoridade é a Bíblia devem logicamente se tornar, sem sombra de dúvida, adventistas do sétimo dia e santificar o sábado. Os maiores problemas de Roma não são os judeus. Os maiores problemas de Roma não são os muçulmanos. São os adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o único movimento no planeta Terra que prega as 3 mensagens angélicas. Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, esse beberá do vinho da ira de Deus. Aproxima-se rapidamente o tempo em que até mesmo os chamados protestantes abandonarão completamente sua posição e a lei de Deus e serão compelidos a manter as políticas do papado. Catholic Answers, um ministério de mídia dedicado a defender os ensinamentos católicos, declarou em 21 de julho de 2024 que os adventistas do sétimo dia estão errados em observar o sábado como dia de descanso. Eles declararam em um artigo público que a doutrina adventista é falsa de acordo com a Bíblia. Indo um passo adiante, Catholic Answers cita o Catecismo Católico para apoiar a sua afirmação de que, embora o quarto mandamento não seja mais juridicamente vinculativo, devemos continuar a observar o domingo como dia do Senhor. Eles dizem que os adventistas do sétimo dia afirmam que nós, como cristãos, ainda somos obrigados a guardar o sábado, ou seja, devemos adorar a Deus no sábado. Mas o ensino de Paulo, em nossa segunda leitura, prova o contrário. Paulo ensina isso em outro lugar. Considere Colossenses 2,16, onde Paulo escreve: "Ninguém vos julgue em questões de comida e bebida, ou em relação a uma festa, lua nova ou sábados." Assim, a afirmação adventista do sétimo dia é falsificada pelos ensinamentos de Paulo. Queridos amigos, os 10 mandamentos de Deus não são a lei de Moisés, são a lei de Deus, escrita nas tábuas e transferidas para o coração e a mente na nova aliança. A caligrafia de ordenanças que foi contra nós, no versículo 14, não é o decálogo. Além disso, o sábado semanal do sétimo dia não é uma sombra das coisas que estão por vir, no versículo 17. As festas, as luas novas, os sábados anuais,
como o dia de Pentecostes, a Páscoa e a festa dos tabernáculos, e muitos outros, incluindo as ofertas de carne e bebida celebradas naqueles dias, são os mencionados em Colossenses 2,16. De fato, a palavra de Deus distingue expressamente as festas judaicas anuais do sábado semanal do sétimo dia, ou seja, o sábado do Senhor. Isaías 58:13 diz: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu dia santo, e chamares ao sábado deleitoso. De acordo com o profeta Isaías, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o sábado. Tragicamente, Catholic Answers não fornece nenhuma evidência bíblica para validar a guarda do domingo. Eles simplesmente citam o catecismo católico. Estabelecer doutrinas baseadas em tradições feitas pelo homem em vez das escrituras não é bíblico e contradiz os ensinamentos de Jesus Cristo. Meus irmãos, a situação é esta. E se nós não estamos percebendo que isto está vindo de forma tão rápida, nós precisamos agora despertar em nome de Jesus. Isto aqui não é normal. São sinais do fim. Vamos então, Daniel capítulo 9. No último estudo em que falamos sobre Daniel capítulo 9, nós dissemos que Daniel ora, porque ele não havia entendido uma parte da profecia do capítulo 8, que são as 2.300 tardes e manhãs. Ele clama, ele jejua. E em resposta ao clamor de Daniel, Deus envia mais uma vez o anjo Gabriel para fazer Daniel compreender o sentido da visão. Que visão? As 2.300 tardes e manhãs. E nós vimos que no verso 24, Daniel recebe uma orientação do anjo dizendo: 70 semanas estão decretadas para o seu povo. A palavra usada aqui no original é shatchak, que significa cortadas ou separadas, especialmente para o povo judeu. Mas separadas de quê? Claro, se o anjo vem explicar os 2.300 anos, que são 2.300 tardes e manhãs, essas 70 semanas, que são 490 anos literais, seriam separados esses dias, esses anos, dos 2.300 anos, que é a profecia mais longa. E dentro deste período de 70 semanas, que são 490 anos, estou procurando deixar as coisas claras. 5 coisas deveriam acontecer. Primeira coisa, cessar-se a transgressão. Isto seria o papel do povo. O povo que devia fazer cessar o pecado de rebelião que os levou à escravidão babilônica. Segunda coisa que deveria acontecer durante esse período de 490 anos, expiar-se a iniquidade. Isto só seria possível mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Terceira coisa que deveria acontecer, trazer-se a justiça eterna. Também só seria possível por meio de Jesus Cristo. A sua morte que nos traz justiça, justiça imputada pela fé. 4. Selar-se a visão e a profecia. Aqui é no sentido de confirmar-se a profecia bíblica por meio da morte de Jesus, de sua ressurreição. Quinta coisa, ungir o santo dos santos. A palavra usada no original é Kodesh Kodeshim. Não se refere ao lugar santíssimo como tal, mas ao santuário como um todo. Isto representa a inauguração do santuário celestial. Jesus Cristo como sumo sacerdote do santuário celestial. Vamos então ao verso número 25. Sabe e entende. Quando é que começa então este longo período de 2.300 anos? E ao mesmo tempo, 490 anos separados especialmente para o povo judeu? Vejam, a Bíblia responde: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. E nós vimos no estudo passado que existiram 3 decretos que a palavra de Deus fala. Mas dos 3 decretos, o último é o mais significativo, que é o decreto do rei Artaxerxes I, no ano 457 a.C. Por quê? Porque isto nos leva exatamente a uma lógica de eventos que a palavra de Deus aqui nos apresenta. Vejam, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
2 eventos são descritos neste verso. E para estes 2 eventos, 2 períodos de tempo também são descritos. Um para cada evento. A palavra de Deus fala sobre a restauração de Jerusalém. E para a restauração de Jerusalém, temos 7 semanas. É o período de tempo para a restauração de Jerusalém. Agora, lembre-se que estamos tratando de profecia. Uma semana tem quantos dias, irmãos? 7 dias. Então, 7 semanas seriam 49 dias, que em profecia equivalem a 49 anos. Então, a profecia bíblica está nos dizendo que desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, teríamos um período de 49 anos para o término desta construção. E seria em tempos angustiosos. Quando nós lemos o livro de Neemias, Esdras, nós vemos que foi uma batalha para reconstruir Jerusalém. Inimigos vieram e tramaram contra o povo, foram queixar ao rei para que impedisse a construção de Jerusalém. Vamos então ao segundo evento descrito neste verso. O segundo evento, meus irmãos, é a unção do ungido. E para esta unção do ungido, nós teríamos um certo período de tempo para a chegada desse ungido e a sua unção. Vejam, 62 semanas, a palavra de Deus nos diz. E se nós pegarmos 62 vezes 7, isto dá 434. Então, 62 semanas tem 434 dias, que em profecia são 434 anos. Irmãos, isto nos mostra que do ano 408, que termina então a reconstrução de Jerusalém, ou seja, os 49 anos de reconstrução de Jerusalém, acrescentando mais 434 anos, que são 62 semanas proféticas, nos leva ao ano 27 depois de Cristo. De acordo com a palavra de Deus, depois dessas 62 semanas, o ungido seria apresentado. Viria o ungido. Mas quem é o ungido? Eu acho que fica claro, irmãos. O ungido é Jesus Cristo. Mas uma pergunta. Quando é que Jesus Cristo foi ungido? No seu nascimento? Quando tinha 12 anos e foi a Jerusalém? No seu batismo? Na sua morte? Quando que Jesus Cristo foi ungido? Vemos, a palavra de Deus nos diz. Atos 10, verso 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E quando é que especificamente isto aconteceu? No batismo de Jesus. Quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba e uma voz foi ouvida do céu. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Naquele momento Jesus vai para o deserto por um período de 40 dias, se consagrando e se preparando para a grande missão. Então Jesus foi ungido no seu batismo. Quando é que Jesus Cristo foi batizado? Ora, no quadro profético, depois do ano 408, que termina os 49 anos de reconstrução de Jerusalém, acrescentando 62 semanas, que são 434 anos, nos leva ao ano 27. De acordo com o quadro profético, o ano 27 devia ser o ano em que Jesus seria batizado. Mas será que existe outra prova fora do quadro profético que nos mostra isto? Vamos lá, por exemplo, Lucas 3, verso 1, diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia. O que aconteceu neste ano, irmãos? João Batista saiu pregando e Jesus foi batizado. Quando, irmãos? No 15º ano do reinado de Tibério César. Vejam quantos detalhes Lucas nos dá nesse verso. É como se Deus estivesse nos dizendo: filhos, essa data é importante. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, sendo isto e aquilo, o governador de tal, sendo aquele. Quantos detalhes neste verso? Porque Deus queria que este ano fosse facilmente identificado na história. Irmãos, de acordo com a história, o 15º ano do reinado de Tibério César, foi 27 depois de Cristo. Então Jesus foi ungido no ano 27 depois de Cristo. Mas a profecia não para por aqui. A linha do tempo nos mostra o que aconteceria após essas 62 semanas, após esses 434 anos, ou seja, após o ano 27, o que seguiria? Vejam aqui, irmãos, no verso número 26. Depois das 62 semanas,
Será morto o ungido e já não estará. Sabe, irmãos, esta é uma parte da profecia que os judeus não entenderam ou não se deram conta dela. Que o ungido, que o Messias, seria morto. Eles esperavam um Messias rei, um Messias revolucionário, mas de acordo com a profecia, o Messias seria morto. Quando? Em algum tempo depois do ano 27. Veja, irmãos, diz a Bíblia aqui: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário. Está falando claramente da destruição de Jerusalém. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. 2 eventos são descritos aqui neste verso também. Primeiro evento, a morte do ungido, a morte de Jesus Cristo. Segundo evento, a destruição da cidade, a destruição do santuário. Sabe, irmãos, quando Deus mostra estes detalhes a Daniel, estava procurando mostrar acima de tudo que o povo judeu, que teria uma chance de regressar de Babilônia para Jerusalém, infelizmente não mudaria seu coração. Crucificaria o próprio Filho de Deus, o próprio ungido, e chegaria ao seu fim, quando Babilônia ou quando Jerusalém seria mais uma vez destruída, levada ao cativeiro. O povo de Deus não aprende, o povo de Deus não aprendia. O verso 27, irmãos, nos diz que o ungido, Jesus Cristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos lá ver de perto no nosso quadro profético. Jesus seria ungido neste ano 27. Ele faria firme aliança com muitos durante uma semana. Uma semana, meus irmãos, são 7 dias. Que em profecia são 7 anos. Vamos lá. Do ano 27, mais 7 anos, vai nos dar ao ano 34 depois de Cristo. Jesus faria firme aliança com muitos durante 7 anos, de 27 a 34. Mas vejam bem que a palavra de Deus diz que na metade da semana, o ungido fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ora, qual seria o ano metade? De 27 a 34. Qual seria o ano metade? Claramente, o ano 31 depois de Cristo. Foi neste ano, meus irmãos, que Jesus Cristo deu a vida por nós na cruz. Lembram-se que o ministério de Jesus Cristo durou 3 anos e meio, do ano 27, quando ele foi batizado, até os meados do ano 31 depois de Cristo. E Jesus Cristo dá sua vida por nós na cruz. E lá na cruz, ele dá um grito: está consumado. E quando Jesus diz está consumado, é porque mais uma obra ele terminou. E neste momento, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o véu do templo em Jerusalém se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Neste momento, Jesus fez cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Jesus Cristo, em sua morte, estava cancelando todo o cerimonial terrestre. A Páscoa, que apontava para ele, os pães asmos que apontavam para ele, as primícias que apontavam para Jesus, todas as festividades do povo de Israel caíam por terra. O véu se rasgou. O santuário terrestre não tem mais sentido. Jesus morre e inaugura assim o santuário celestial. Ele, como sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo construído por Deus, não pelos homens. Irmãos, quando nós voltamos ao nosso quadro profético, no ano 31, que Jesus Cristo dá a vida e faz cessar os sacrifícios, ainda nos restariam mais 3 anos e meio para se completar a última semana, ou seja, os últimos 7 anos dos 490 anos separados para os judeus. Está isto claro? Está isto claro? E então, chegado ao ano 34, que é o final destes 490 anos, o que aconteceu com o povo de Deus? Será que o povo judeu voltou sem arrependimento? Não. O povo judeu crucificou a Cristo, negou a Cristo e ainda zombou da mensagem, rejeitou o Evangelho. Vejam um exemplo
em Atos 7, verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Irmãos, no capítulo 7, Estevão faz uma retrospectiva do povo de Deus. Como Deus os tirou do Egito, os conduziu pelo deserto, os fez entrar na terra prometida. Instituiu reis, mas o povo de Deus sempre em rebelião. Deus teve que levar o povo ao cativeiro em diferentes momentos, mas o povo não aprendia. Deus enviou o último dom, o único dom precioso, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. O povo matou o próprio Filho de Deus. O que mais Deus podia ainda fazer por este povo rebelde? A pregação de Estevão, meus irmãos, despertou um ódio entre os líderes religiosos. Despertou ódio no povo. Porque não é fácil ouvir a verdade. Não é fácil, não. Estevão é apedrejado. E naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Foi então que a igreja cristã, a humilde igreja cristã, os seguidores de Cristo, foram espalhados por todas as partes do mundo conhecido, mas pregando o evangelho. Exceto os apóstolos permaneceram em Jerusalém, terminando então as 70 semanas separadas para o povo judeu. Os 490 anos separados para o povo de Deus fazer cessar o pecado de rebelião. Mas o povo infelizmente rejeitou. Queridos, após o ano 34, ainda faltariam mais 1810 anos para se completar o longo período dos 2.300 anos, dos quais os 490 foram apenas cortados. Mas falaremos no próximo estudo. Queridos, este estudo nos mostra a longanimidade de Deus para com seu povo. Deus é misericordioso e compassivo, longânimo, tardio em ira. Deus concede tempo para cada ser humano emendar sua vida. Quanto tempo mais Deus tem que conceder a si para voltar ao seu caminho? Teve que conceder 490 anos ao povo judeu se arrepender. Mas o povo desprezou esse tempo. Quanto tempo você precisa, meu irmão, para voltar aos braços do Senhor? Será que a sua experiência será como a dos judeus? Pesado na balança, mas achado em falta? Não desperdice mais o tempo, meu irmão. Volte aos braços do Senhor hoje. Hoje que é o dia da salvação. Amanhã não. O amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem no final deste dia. Abrace a Jesus hoje. Entregue-se a Jesus hoje. Não seja como o povo de Israel, que teve que esperar tão longo tempo. Mesmo assim, desprezou. Israel teve que passar pela consequência de suas escolhas. Quando Jesus estava ali, Pilatos apresenta Barabás e Jesus e pergunta ao povo: a quem vocês querem que eu solte? O povo escolheu Barabás e mandou crucificar Jesus, dizendo: não temos outro rei senão César. Irmãos, infelizmente, o rei de Israel veio. Quando digo rei, estou falando dos imperadores romanos, dos governadores, generais romanos, vieram e destruíram Jerusalém. Acabaram com a história ou com o povo, com a glória de Jerusalém, quis assim dizer. Porque eles escolheram César. A quem você escolhe hoje? Quem vai ser o líder de sua vida hoje? Escolha Jesus, meu irmão. Vamos terminar com esta oração. Obrigado, Jesus, por este momento muito especial do estudo da sua palavra. Venha o Senhor batizar-nos com o Santo Espírito. Nós não queremos desperdiçar o tempo. O tempo que o Senhor colocou na nossa linha do tempo, que é o tempo de nossa vida terrenal, não queremos desperdiçar. Queremos viver hoje, entregando nosso coração a si e vivendo na certeza da salvação. Eis-nos aqui, Senhor, com os corações abertos. Transforma-nos e faça conosco o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém.